Oi pessoal, tudo bem? Aqui Rogério Reis para mais um vídeo, para mais uma aula. Nós vamos estar dando continuidade ao nosso trabalho, ao nosso curso de alfabetização musical. Espero que vocês estejam acompanhando, tá pessoal? Eu sei que não é fácil, porém é possível. E dizer pessoal, vamos nos esforçar, vamos aproveitar essa oportunidade, tá pessoal? Nós estamos organizando o nosso curso numa sequência de vídeos. O nosso material está bem organizado, vídeo 1, vídeo 2, nós criamos a playlist, então você tem acesso ao material na sequência, não está desorganizado pessoal, porque a internet tem muito vídeo, mas está muito desorganizado. Aqui os nossos vídeos nós estamos fazendo o possível para deixar bem organizado para você. Mas pessoal, o bom estudante ele não fica só no material. Eu quero dar uma sugestão para todos vocês. Você que está iniciando no mundo dos estudos, é bom que você pegue materiais paralelos, né? Outras fontes, faça pesquisa, porque existe muita informação, pessoal. Então você assiste nossas aulas, faz uma pesquisa no Google, vai no YouTube, vê o que está acontecendo. Qualquer coisa, se você achar algum erro, você entra em contato com a gente para a gente poder esclarecer e estar debatendo, que é aí que aparece o aprendizado, né pessoal? Então outra coisa que eu quero dizer para vocês, não esqueça pessoal de ter um caderno pautado com aquele caderno, não é caro, tá? Ou você consegue também as folhas com a pauta, para que escreva, né? Para que você possa escrever as figuras, as notas musicais, as claves. Agora mesmo nós vamos estudar os acidentes musicais. Então é muito bom, pessoal, você saber escrever, grafar corretamente os símbolos, né? As notas, enfim. Então, pessoal, espero estar contribuindo com o seu aprendizado. Qualquer coisa, entre em contato com a direção. E nós vamos ter, como eu sempre estou falando, o nosso vídeo, o nosso encontro virtual, onde nós estaremos tirando as dúvidas, né, que apareceram no decorrer dessa primeira semana de aulas. Beleza, pessoal? Então vamos para a aula, pessoal. Valeu! Dando continuidade à nossa aula, e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante na música, que são os acidentes musicais. Os acidentes musicais, pessoal, servem para fazer alterações na entoação da nota musical. Nós vamos falar dos principais aqui e fazer o possível para explanar, para que haja um bom entendimento. Beleza, pessoal? Ó, os acidentes musicais, o primeiro é o sustenido. Tá? Sustenido. O que é o sustenido? O sustenido, ele serve para elevar a entoação da nota em um semitom. No nosso sistema musical, o semitom é o menor intervalo. Tá? Então, se você tem uma nota e você, antes daquela nota na pauta, você coloca um sustenido, você está dizendo que é para essa nota ser entoado um semitom acima. Tá? Nós vamos explicar melhor nos exemplos, beleza? Por outro lado, se o sustenido eleva a nota em um semitom para cima, o bemol ele vai abaixar a nota, ou seja, vai abaixar a nota em um semitom. Tá? Se você observar, nós temos aqui ó, mais um semitom, ST de semitom. E se você observar no bemol, nós temos menos um ST. Tá, pessoal? Então, se tem uma nota com sustenido, ela vai ser entoada um semitom acima ou meio tom acima. Se tem uma nota com bemol, ela vai ser entoada meio tom acima ou abaixo, perdão. Se uma nota está com bemol, ela será entoada meio tom abaixo ou um semitom abaixo, que é a mesma coisa. Tá? E aí nós temos o dobrado sustenido. Eu não sei se eu desenhei direito. Pense no músico que ruim de desenho, de escrever as figuras. Tá? E aí nós temos o dobrado sustenido, pessoal, que na realidade, ele, ao invés de elevar
de fazer alteração em um semitom, vai fazer em um tom completo. Tá? Então, o dobrado sustenido, ele eleva a nota em um tom completo. O dobrado bemol é a mesma coisa, porém, no sentido descendente, vamos dizer assim. Da mesma forma que o sustenido eleva e o bemol desce um semitom, o dobrado sustenido eleva em um tom e o dobrado bemol abaixa em um tom completo. Tá, pessoal? Então, pessoal, nós temos também o B quadro. O B quadro, pessoal, ele anula a ocorrência dos acidentes, tanto o sustenido quanto o bemol. Tá? Dobrado sustenido, dobrado bemol, não interessa. Se aparecer um B quadro, significa que ele está anulando aquele acidente. Nós vamos ver isso na prática, beleza, pessoal? Então, aqui só fazendo um pequeno resumo. O sustenido eleva a nota em um semitom. O bemol diminui a nota em um semitom. O dobrado sustenido aumenta a nota em um tom. O dobrado bemol abaixa a nota em um tom. E o B quadro anula as alterações por esses acidentes, tanto o sustenido quanto o bemol. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, então eu vou mostrar a forma correta de se escrever o sustenido e o bemol. Beleza, pessoal? Os acidentes musicais na pauta. Quando você tiver um sustenido que estiver alterando uma nota que estiver escrita na linha, você vai ter que escrever o sustenido, por exemplo, aqui ó, na primeira linha, você vai ter que escrever ele para que a linha fique ao centro dele. Tá? A linha, tá, pessoal? A forma correta, ó, tem que passar no meio do acidente musical, beleza? Se esse acidente musical estiver num espaço, ou seja, estiver alterando uma nota que se encontra no espaço, ele vai ter que ser ao centro, ficar no centro do espaço. Assim, ó. Imagine que aqui tem uma nota e nós vamos escrever um sustenido aqui. Então, ele vai ser assim, tá? Bem no centro do espaço. Se for um bemol, pessoal, aqui ó, um bemol, imagine que uma nota será alterada com o acidente musical bemol. Então, essa nota que tiver escrita aqui nessa quarta linha vai ser assim, ó. Ou seja, tem que pegar no centro. Tá? Pegar no centro da linha. Se for no espaço, pessoal, ó, no centro do espaço. Tá? E assim sucessivamente. Se o sustenido, tá? Qualquer acidente musical, por exemplo, o B quadro, tá? Que vai anular digamos que uma nota esteja, por exemplo, eu quero anular esse sustenido nessa linha, que vou ter outra nota que eu quero anular o efeito que esse sustenido trouxe para essa nota. Então eu vou escrever um B quadro assim, ó. Ó. Vai pegar, pessoal, no meio da linha. A linha passa no meio do desenho, da mesma forma do sustenido, da mesma forma do bemol, tá? Essa é a forma correta, pessoal, de grafar os acidentes musicais. Então, beleza, pessoal? Vamos aqui para a lousa para diferenciarmos os tipos de acidentes, tá? Existem pelo menos, pessoal, 3 tipos de acidentes musicais. Os acidentes ocorrentes, fixos, e o de precaução. Tá? O ocorrente são para notas de mesma altura e mesmo compasso. Isso eu vou falar no próximo vídeo explicando o detalhe. O acidente fixo é independente da altura e do compasso. Enquanto o ocorrente ele modifica a nota da mesma altura e somente no mesmo compasso, o fixo
ele é colocado no início da pauta e ele serve para toda a música, para toda aquela partitura, para toda aquela escrita musical. E o de precaução não é obrigatório e serve para evitar erros de leitura. Beleza, pessoal? Então anote aí e vamos saber a diferença entre esses acidentes. Beleza, pessoal? Vamos aqui para a lousa, onde eu vou estar mostrando para vocês as diferenças entre os tipos de acidentes. Primeiramente, nós vamos falar sobre os acidentes fixos. Tá? O acidente fixo, pessoal, é o seguinte. Se vocês repararem, sempre quando houver a escrita musical, vocês vão se deparar com esses acidentes no início da pauta. Tá? Logo depois da clave, vocês vão observar a ocorrência de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 e assim sucessivamente dos sustenidos. Esses sustenidos fixos que se encontram logo no início da pauta são chamados de fixo, tá? De fixos, né? E o que vai acontecer? Ele vai dizer que até o fim da escrita, né? Até o fim da música, todas as notas que estiverem ou no espaço ou na linha serão alteradas, tá? Então, isso vai independer do compasso. Ele está dizendo aqui, ó, Fá, que o Fá e que o Dó vai ser sustenido. Então, aqui para o nosso exemplo, pessoal, ó, eu fiz aqui Sol, Si, Ré, Fá. O que vai acontecer aqui? Esse Fá aqui, ó, toda vez que acontecer ele, por exemplo, ó, esse Fá, ele é um Fá sustenido. Fá sustenido. Terminou o compasso, Fá sustenido. E aonde tiver uma nota, pessoal, nessa linha que represente um Fá, vai ser Fá sustenido, a não ser que venha outro símbolo anulando o efeito que nós vamos ver mais para frente, anulando o efeito dessa nota. Mas, independente de compasso, aonde houver o sustenido, vai ser a nota que tiver em cima dessa linha ou desse espaço será sempre sustenido. Por exemplo, aqui, ó, se ao invés de se a gente tivesse escrito essa nota aqui, essa nota aqui, ó, ela seria sustenida, tá? E aonde tivesse, que essa nota é o Dó, tá? Aonde tivesse Dó, seria Dó sustenido, porque ele está fixo aqui, ó. Isso aqui é um conteúdo que nós vamos ver mais para frente, chamado armadura de clave. Tá? Serve também, pessoal, esse tipo de situação serve para identificarmos o tom da música. Tá? E, além disso, você consegue diferenciar, pessoal, além do tom maior, o tom menor também, seu tom relativo, que é um assunto para uma outra aula. Beleza, pessoal? Então, só recapitulando. O acidente fixo é aquele que vem no início da pauta, logo depois a clave. Eles estão sempre no início. E geralmente, pessoal, geralmente não. Você vai ver que ele tem uma forma correta de ser grafado. Ó, Fá, Dó, Sol. O próximo seria aqui no Sol. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá. Vamos apagar aqui. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e Si. Tá, pessoal? Essas são as possibilidades que tem para os acidentes fixos. E que isso aqui é um conteúdo chamado armadura de clave, que nós vamos ver mais para frente. Beleza? Então, quando estiver assim, com um sustenido, se o sustenido for no Fá, toda nota que tiver no Fá será, a não ser algumas exceções, será Fá. Aqui, ó, Sol, Lá, Si, Dó. Aqui é um Dó. Toda nota que tiver nesse espaço será um Dó sustenido. Toda nota que tiver, por exemplo, aqui, ó, no Si,
vai ser alterado, vai ser um Si sustenido. Tá bom, pessoal? Beleza, pessoal? Vamos então entender os acidentes ocorrentes, tá? Um acidente ocorrente, ele é diferente dos fixos. Por quê? Como eu falei anteriormente, os acidentes fixos, eles são estabelecidos já na pauta, logo no início da escrita musical. Porém, pessoal, os ocorrentes, eles acontecem como o nome já estão falando, né? O nome já diz, ocorrentes. Eles ocorrem no decorrer da partitura, mas, pessoal, existe uma regra para eles. Os ocorrentes, quando aparecer, por exemplo, aqui, ó, um acidente aqui nessa nota, nessa linha, só vai valer, pessoal, para essa linha e para esse compasso. Tá? Então existe essa regra. O acidente ocorrente, ele só vale para a mesma altura de som, ou linha ou espaço, e até o mesmo compasso. Terminou o compasso, pessoal, esse acidente não vale mais para as notas que estão depois no novo compasso. Beleza? Então, a título de exemplo, eu coloquei aqui, ó, a nota Sol, tá aqui, aí Sol sustenido, um semitom acima, coloquei Lá, e aí, pessoal, ó, eu voltei para a nota Sol, só que essa Sol, ela não é um Sol, ela é um Sol sustenido, só que eu não preciso mais colocar o símbolo sustenido aqui, porque esse símbolo sustenido que foi colocado nessa nota vai alterar todas as notas Sol até o compasso, tá? Então, o que acontece? Essa nota ela é um Sol sustenido também. Agora, você vê que acabou o compasso. Olha a barra de compasso. E iniciei com uma nota Sol, só que não é mais sustenido. É uma nota Sol natural, porque o efeito desse acidente cessa até terminar o compasso. Beleza, pessoal? Então, recapitulando. O acidente ocorrente, ele vale para a mesma altura, ou seja, se ele for nessa linha aqui, ó, como exemplo, foi na segunda linha, todas as notas que estiverem na segunda linha serão alteradas até o fim do compasso. Iniciou o novo compasso, ele cessa o efeito, o seu efeito. Da mesma forma, se o acidente musical acontecesse aqui, ó, por exemplo, ó, nessa nota, Lá sustenido. Se eu tivesse, por exemplo, uma outra nota aqui, ó, uma outra nota, eu não precisaria, pessoal, eu não precisaria escrever esse sustenido aqui, ó. Não, porque já está subentendido que esse sustenido, ao acontecer aqui, ele está fazendo a alteração de todas essas notas a partir dela até o fim do compasso. Agora, Lá sustenido, esse também é um Lá sustenido, porque esse acidente está falando que todas as notas a partir dele agora vai ser Lá sustenido, só que acabou o compasso. Se eu tiver um próximo Lá aqui, ó, por exemplo, não vai ser mais sustenido. Esse Lá será um Lá natural. Beleza, pessoal? Vamos entender então o próximo tipo de acidente musical. Vamos lá. Então, vamos agora saber o que é um acidente de precaução. Como o nome também fala, pessoal, de precaução, é para que evite erro do músico. É para alertar o músico, para que o músico fique mais atento. Tá? Então, olha só. Nós temos aqui as notas escritas num compasso 4x4, onde não tem nenhum acidente musical fixo. Tá? Então, pessoal, nós temos aqui Sol, Lá, Si, e nós temos aqui um acidente ocorrente, falando que esse Dó é um Dó bemol. Tá? Olha, o que acontece? Só que terminou o compasso
e eu tenho uma outra nota Dó. Não necessariamente, pessoal, não é obrigatório o uso desse B quadro, porque o B quadro, que é o acidente que anula o efeito de qualquer acidente musical, por exemplo, do sustenido, do bemol. Se acontecer, por exemplo, aqui um bemol e eu tenho uma próxima nota com B quadro, significa que eu estou anulando o efeito do acidente que passou, tá? Então o B quadro, ele é isso. E o que acontece? Aqui nesse caso, o uso do B quadro, pessoal, não é obrigatório, porque como eu sei que o acidente ocorrente termina quando o compasso também termina, o seu efeito termina até o fim do compasso, né, no caso, eu já sei que essa nota é Dó. Porém, pessoal, para evitar um erro, coloca-se o acidente musical, no caso aqui o B quadro, só para dizer que essa nota não é uma nota alterada, não é um Dó bemol, e sim um Dó natural. Então agora nós vamos para um exemplo mostrando os 3 tipos de acidentes, beleza, pessoal? Bom, pessoal, vamos então para o exemplo aqui mostrando os 3 tipos de acidente musical em um único exemplo, beleza? Nós temos aqui uma pauta ou pentagrama com uma escrita musical. Foi feita aleatória, pessoal. Isso aqui foi eu que escrevi. Não se trata de nenhuma música, não. Pessoal, nós temos logo aqui de cara, vamos escrever aqui o 4 por 4. Nós temos logo de cara, nós observamos a presença de 2 acidentes musicais. 2 bemóis. Porque os acidentes podem ser tanto o sustenido, quanto o bemol, né, quanto o B quadro, o dobrado sustenido, o dobrado bemol. Mas no caso aqui da nossa armadura de clave, nós temos aqui, pessoal, 2 bemóis. Si, Mi. Tá? Pessoal, uma coisa importante que nós temos que entender é que ou a música vai ser escrita, a sua armadura será com sustenido ou com bemóis. Ou ela será com sustenidos ou com bemóis. Então não esquece, tá? Isso aí vai ser um conteúdo que nós vamos ver mais para frente. Logo mais nós vamos estar vendo isso aí, para descobrir o tom da música. Quando você bater o olho, é um bemol, você sabe qual é o tom. 2 bemóis, você sabe. 3, 4, você sabe qual é o tom. Tá? É um sustenido, não tem nenhum sustenido, você sabe qual é o tom. Tem 3, 4, você sabe qual é o tom. Tá? Vai ser um assunto mais para frente. Então aqui, pessoal, nós vimos que nós temos 2 acidentes fixos. Ou seja, o Si e o Mi. Tá? O que acontece? Significa, pessoal, que o acidente fixo está dizendo que toda essa minha música, aonde tiver a nota Si e a nota Mi, será bemol, né? Será bemol. Será bemol. Então, para que eu faça essas alterações, eu vou ter que usar outros recursos na música, tá? Para poder alterar. Mas, a princípio, eu entendo que todas onde houver uma nota Si ou uma nota Mi, será bemol. Si bemol ou Mi bemol. Tá? Isso é o fixo. Agora, olha só. Vamos ver a ocorrência do acidente ocorrente, né? Então, nós temos aqui, ó, Sol, Lá, Si bemol. Esse é um Si bemol. Porém, pessoal, eu quero, depois do Si bemol, digitar uma nota Si natural. O que eu faço? Eu uso mão do acidente B quadro. Porque o B quadro anula o efeito do bemol e do sustenido. Como aqui é um bemol, está dizendo que esse Si seria bemol, aqui ele está anulando e está dizendo que esse Si é um Si natural. Isso indica, pessoal, esse acidente aqui, ó, ele é um acidente ocorrente. Ele ocorreu para poder
modificar a entoação dessa nota. E o que acontece, pessoal? Só que o acidente ocorrente, ele vale simplesmente, como eu falei, nas notas de mesma altura, ou seja, de mesma altura, o que tá, se é numa linha, ele só vai valer para aquelas notas que estão escritas em cima daquela linha. Se é num espaço, só vai valer para as notas escritas em cima dentro daquele espaço. Então, pessoal, como eu sei que ele vale só para a mesma nota, para as notas de mesma entoação ou mesma altura, e só vale para o mesmo compasso, eu já sei, pessoal, que esse outro Si que iniciou o meu compasso, o que acontece com ele? Ele é um Si bemol. Então eu não preciso, pessoal, escrever esse B. Não é obrigatório. Porque esse B de bemol aqui, ó, esse símbolo aqui do bemol, ele é um acidente de precaução. Simplesmente para o músico não errar. Então ele poderia estar sem o bemol. Automaticamente eu já sei que esse Si é um Si bemol, porque a minha armadura de clave diz que o Si é Si bemol, mas para evitar o erro do músico, coloca-se o B para dizer, olha, cuidado, essa nota é um Si bemol. Pessoal, vamos ver a diferença também, aqui eu quero mostrar a diferença entre o dobrado sustenido e o dobrado bemol. Da mesma forma, pessoal, que o sustenido eleva a nota a um semitom, nós temos o dobrado sustenido. Ele vai elevar a entoação da nota em um tom. Tá? Então, se nós temos aqui, ó, aqui o nosso exemplo, nós temos Sol. Se eu quero elevar a nota em um tom, eu sei que, ó, Sol, um tom depois é Lá. Entre a nota Sol e Lá, nós temos Sol sustenido e nós temos também que são notas enarmônicas, que é um assunto que também abordaremos mais para frente, tá? Também é um Lá bemol. Vamos escrever para ficar mais legível. Sol sustenido. Lá bemol. O que acontece? Se eu tiver digitando ou tocando uma música e digitando de forma ascendente, ou seja, do grave para o agudo, eu vou ter sustenido. Se eu estiver voltando, descendo, eu vou ter bemol, né, no caso, tá? Como nós já estudamos. Então, se eu tenho aqui o Sol, né? O Sol dobrado sustenido será um Lá. Por quê? Porque se eu tivesse só um acidente, dizendo que era para aumentar só um semitom, o que eu faria? Eu colocaria aqui um sustenido. Aí, ao invés de ir para Lá, eu andaria simplesmente até a metade. Que aqui tem uma nota. Tá? Então, essa nota, ela pode ser um Sol sustenido, como ela pode ser um Lá bemol. Tá? Que isso aí é um assunto mais para frente. Na realidade, o que eu quero que vocês entendam é que o dobrado sustenido elevou a nota um tom acima. Então, vamos passar aqui para o dobrado bemol. Qual a função do dobrado bemol, pessoal? A função dele é baixar a entoação da nota musical em um tom. Então, se eu tenho Sol dobrado bemol, ele está falando que é para voltar, para baixar em um tom. Então, olha aqui, ó, Sol, um tom atrás de Sol é Fá. Ok? Sol, Sol bemol, um semitom, Fá, um tom. Tá, pessoal? Então, essa nota, ela pode, essa que está aqui também no meio, ó, só para título de curiosidade, que nós vamos ver isso mais para frente, ela pode ser chamada de Fá sustenido, Fá sustenido, e pode ser chamada de Sol bemol. Porque se eu tiver em Fá e eu coloco um sustenido, ela vai ser Fá sustenido.
Se eu estou em Sol e eu coloco um bemol, ela vai ser Sol bemol. Vai depender do contexto, e isso nós vamos ver mais para frente. Então deu para entender, pessoal? O dobrado sustenido eleva a nota em um tom. Ou seja, se eu tenho aqui, por exemplo, pessoal, ó, a nota Ré aqui, ó, a nota Ré. Eu tenho aqui a nota Ré. E aparece o sustenido aqui, ó. Tá falando que é um semitom. Tá? Então, ela elevou um semitom. Agora, se eu tenho a nota Ré e aparece aqui, pessoal, por exemplo, um dobrado sustenido, esse dobrado sustenido eleva a nota em um tom inteiro. Ela já não vai ser mais Ré, ela já vai ser Mi, essa nota, porque o acidente musical elevou a entoação dela em um tom. Tá? Então, só para ficar bem claro, o acidente musical dobrado sustenido eleva a nota em um tom, eleva a entoação da nota em um tom. E o dobrado bemol abaixa essa entoação, ou seja, a entoação da nota em um tom também. Dobrado sustenido aumenta, dobrado bemol abaixa. Beleza, pessoal? Vamos para frente então. Nós estudamos sobre os acidentes musicais. Vimos aqui toda uma aula sobre acidentes musicais. Eu quero deixar uma tarefa para casa, né, para vocês desenvolverem. Pega, pessoal, o seu caderno com pauta, ou uma folha com pauta, ou mesmo você pode pegar folhas em branco, você mesmo desenha a pauta ou pentagrama, e escreva, pessoal, várias vezes, não uma, não duas, várias vezes, as claves. Escreva, pessoal, as notas musicais, porque, pessoal, não é fácil. A gente acha simples, né? As notas com a haste para cima, com a haste para baixo, mas isso traz muita dúvida entre os alunos. Então, eu quero te convidar a treinar as notas musicais, tá? Desenhando, escrevendo. Escreve aí todas as notas que você conhece, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Escreve descendo, escreve subindo. E aí, pessoal, além disso, escreve também os acidentes musicais, sustenido, o bemol, o dobrado bemol, o dobrado sustenido, o B quadro, tá, pessoal? Isso vai fazer uma diferença gigantesca na sua vida musical. Quando você estiver fazendo uma prova, você estiver fazendo um seletivo, alguma coisa para participando aí de um concurso, a banca vai exigir esse tipo de coisa. E aí, pessoal, quem sabe um detalhe vai ganhar a vaga. Não é verdade, pessoal? Então, beleza. Que Deus possa nos abençoar. Espero ter ajudado. Então, até o próximo vídeo. Valeu!